Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área e continuamos online. Meu povo vê bem. Hoje a gente vai dar continuidade aos assuntos de filosofia, com um misto também de cidadania e coisas do tipo. E aí a gente fechou, digamos assim, um pouco de assunto anterior, na qual a gente falou aí um pouco sobre moral, ética, valores, cidadania e política, tá? As últimas aulas fechou esse corpo de assunto aí, digamos, esse bloco de assunto. E aí, como prometido em sala de aula, né, e como feito em anos posteriores, né, as temáticas que encaminham para o fim do nosso ano, né, são as temáticas relacionadas à questão da cultura, né, como a temática aí também da filosofia, lembrando que a cultura é temática de várias outras ciências, inclusive como a antropologia e algumas outras, mas aí pegando um pouco na questão de cultura e outras temáticas também, a gente vai falar um pouco sobre o período da adolescência, tá? Período da adolescência. A gente tem vários fatores para falar sobre a questão da adolescência, a gente tem aí questões socioculturais, a gente tem questões psicológicas, a gente tem fatores cognitivos, a gente tem vários fatores para falar sobre a adolescência. É um período muito animado, inclusive aqui o título, a adolescência, eita fase doida, né? É uma fase muito doida, porque é uma fase de transição. Então toda fase de transição é um pouco complicada, né? Até mesmo na história, quando a gente estuda, né? São coisas que vão ficando para trás e novas coisas vão surgindo. Então realmente é uma fase complicada, talvez se tiver algum pai assistindo aí também deve estar compartilhando desse mesmo sentimento, mas realmente é uma fase distinta, é uma fase específica, né, do ser humano, digamos assim. Esse conceito de adolescência, né, o entendimento de uma fase de transição, né, como está aqui, e a gente vai chegar lá, é um conceito muito antigo, né, já na Idade Antiga já se tinha essa noção de que existia uma transição ali de uma fase para outra. Cada cultura tem um marco para essa transição, né? Cada cultura tem uma data específica, um acontecimento específico na vida humana para marcar essa transição, né? Vai variar de cultura a cultura, mas todos já percebem que existe uma transição de um período para outro. E dentro desse contexto, né, a gente vai ver que isso vai começar a ser visto de maneira oficial pelos países já na era moderna, pós-moderna, né, por causa de questões de organização política e econômica, né, então precisava se delimitar, por exemplo, a idade de trabalho, então começou a se preocupar em oficializar, né, esses períodos, essas datas, mas que também vai variar de país para país. Bom, mas sem mais delongas, né, vai para um local aí adequado, ó, tem slide, dá uma pausa, copia, ou quer dizer, não tem slide hoje tem quadro, então dá uma pausa, copia essa parte, dá outra pausa, copia essa outra parte, né? Essa vai ser a primeira aula da temática, digamos assim, e a gente aí vai começar a introduzir esse tema aí, que faz parte do cotidiano de vocês que estão aí assistindo, beleza? Então se organiza, vai para o local adequado, pega seu material e roda a vinheta! Bom, meu povo, estou de volta. Como eu falei para vocês, né, vamos falar um pouquinho aí sobre a adolescência, esse período tão diferente da história do ser humano, né? Meu povo, vê bem, para começo de conversa, muitos autores colocam a adolescência como sendo uma fase de transição, né, da infância para a vida adulta. É muito engraçado como eu já escutei pessoas dizendo assim que o adolescente não sabe muitas vezes se é criança, né, ou se é adulto. Então, dependendo das circunstâncias, né, quer ser um adulto, mas dependendo das circunstâncias quer ser criança. Principalmente no dia das crianças, que é o dia que recebe presente. Vai dizer que não é verdade. Eu, particularmente, meu amigo, chegar dia das crianças já com bigode na cara, eu queria presente da minha mãe. Não sei se você faz isso também. O que é que ocorre? Essa fase de transição, ela é marcada justamente por causa dessa questão conflitante, né? Muitas vezes você age de uma forma, quer agir de uma forma mais adulta,
às vezes que age de uma forma, né, mais infantil, feito uma criança, e às vezes também ele cobra as duas coisas. Não pode isso porque você ainda é uma criança, ou mesmo você já tem que fazer isso porque você já está grandinho. Então realmente é uma fase de muito conflito de entendimento. Mas com paciência tudo se resolve, tá bom? Mas aí, para conceito, né, para a gente estabelecer um conceito, a adolescência pode ser entendido como uma fase de transição da infância para a vida adulta, na qual, tá, a gente vai ter alterações nos mais diversos níveis. A gente vai ter alterações nas questões físicas. Então aí em biologia provavelmente você já deve ter estudado todas as alterações físicas que ocorrem no corpo. Então o corpo tem uma característica na infância e assume outra característica definitiva na vida adulta, e depois mais na frente, já na boa idade, né, já na sua, né, no seu período aí de velhice, digamos assim, que você já tem uma outra característica. Mas a transição aqui da infância para a fase adulta tem transformações corporais, e essas transformações não poderiam acontecer em outro momento que não fosse na adolescência. Meu povo, é o período que muda tudo. Então fica todo mundo doido, as pessoas que estão passando pelo período ficam todas doidas, os pais ficam doidos, todo mundo, é uma loucura. Mas é um período de transição. E aí a gente vai ter alterações também no âmbito mental, né? A gente vai perceber que nesse período aqui vai ter uma disposição mental diferente, você vai conseguir ter uma mudança, por exemplo, na questão do foco da atenção, né? Você vai desenvolver múltiplas funções referente às questões do desenvolvimento mental mesmo, da subjetividade e de outras coisas. É um período em que se há um desenvolvimento também nesse âmbito. E alterações no âmbito social. O seu dia a dia muda, né, quando você chega na adolescência, porque você é enxergado também e se enxerga também em uma nova fase, né? Então aí a gente tem distanciamento dos comportamentos e privilégios da infância. Isso marca muito a questão social. Coisas que você tinha, né, dentro do âmbito social, que você podia fazer em termos de comportamento, ou privilégios que você tinha por ser criança, né, passam a cair por terra. Você não tem mais, nem pode fazer mais, justamente porque você cresceu. Espera-se novas posturas suas diante do âmbito social, né? E ao mesmo tempo a aquisição de novas responsabilidades, né? Você agora vai assumir novas responsabilidades, não, digamos assim, total responsabilidade sobre algumas coisas, mas já lhe atribui algo que seu irmãozinho mais novo, por exemplo, ainda não pode fazer. E novas competências, né? Você vai ter aí a possibilidade de exercer algumas coisas a mais do que no período da infância que você não podia. Não pode fazer isso, ele não pode, não consegue, ele não tem competência, e agora ele já consegue, ele já pode, ele ou ela, né, já pode fazer isso aí porque já está grandinho. Então há uma alteração no cotidiano desse período, beleza? Uma coisa que é muito debatida é a questão da idade. Quando é que é a adolescência, ou mesmo quando é que é juventude, ou mesmo adolescência e juventude é a mesma coisa? Vê bem, são conceitos que vão variar. E aí, já pegando a ideia de cultura, né, que a gente vai também tentar abordar adiante, o tema seria adolescência e cultura também, a gente vai perceber que a ideia de adolescência e a ideia de juventude, elas podem ser entendidas como sinônimos em alguns lugares, mas em outros elas são desprendidas, são vistas como coisas diferentes. Então, dependendo da cultura, de cultura para cultura, de local para local, de entendimento para entendimento, esses conceitos podem ser parecidos, né? Podem ser próximos ou podem ser distintos, beleza? Mas de maneira geral eu trouxe aqui algumas idades para você ver que esse conceito ele pode variar. Para a ONU, a Organização das Nações Unidas, a gente tem aí a juventude dos 15 aos 24. Então, nesse caso aqui, a ideia de adolescência, ele está meio que englobado dentro da ideia de juventude também, apesar de você aí ter, né, um pedacinho da infância também dentro da ideia de juventude, mas a ONU prefere, né, chamar de juventude essa idade aí, e ela deixa aí para que cada país desenvolva suas próprias nomenclaturas e seu próprio desenvolvimento quanto ao conceito, digamos assim. Então, quem quiser dividir esse período de juventude em outros
subperíodos não tem problema do ponto de vista da ONU. Já a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela define a adolescência, né, dos 10 aos 19, né, dos 10 aos 19. Por exemplo, para a questão da OMS vai ser levado em conta muito as questões relacionadas ao ser no seu âmbito corporal, no seu âmbito psíquico, também no seu âmbito social, né, mas aí ela tem essa outra colocação aí a respeito de adolescência. Meio que esses dois conceitos se integram porque são duas organizações de cunho mundial, uma inclusive próxima à outra, obviamente. E aí, também esse conceito pode variar, tá? No Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um estatuto que fala dos direitos e deveres da criança e do adolescente aqui no Brasil, ou seja, sobre uma lei aqui no Brasil, é considerado menor de idade pessoa dos 12 aos 18, menor de idade. Nesse caso, a ideia de menor de idade, muitos autores eles associam a ideia de adolescência. Então, seria, digamos, de uma certa forma, a adolescência identificada aqui dos 12 aos 18. Engraçado que no âmbito escolar, por exemplo, você vai pegar a criança ali de 11 para 12 e vai botar ela no que antigamente se chamava de ginásio, né? Que a gente até costuma dizer, né? Você está saindo, você tem essa nomenclatura não é mais usada, né? Mas há um tempo atrás você tinha um jardim de infância, né? O próprio nome já dizia. Você vinha aqui para um primário, né? Um período em que está nessa transição ainda, mas ainda é muito perceptível com criança, e de repente você é jogado no ginásio, né? Que já é um ambiente mais juvenil ou mesmo adolescente, né? Eu lembro também que quando se jogava bola tinha essa classificação do pré-juvenil e o juvenil, né? E tinha o infantil e o juvenil nas categorias. Para quem pratica algum esporte, você tem nas categorias dos esportes o infantil e o juvenil, por exemplo. Então essas nomenclaturas elas variam. Já a ideia de infantil hoje já vem para outra nomenclatura nas salas de aula, vai variar, não é o caso aqui para vocês, para essa aula, né? Não é necessariamente a gente não está falando aí das questões das nomenclaturas relacionadas à educação, mas só para você perceber que os nomes podem variar e podem tomar novos significados de acordo com o período. É o que eu queria dizer. E aí, a gente tem aí dos 12 aos 18, né, menor de idade, digamos assim, né, como a gente é conhecido de menor, a gente conhece aqui no Brasil, digamos assim, né, de menor, e esse de menor, né, seria o equivalente a adolescente para alguns autores. A gente tem o Estatuto da Juventude, né, que propõe que a juventude, no caso, é dos 15 aos 29, esse estatuto também é aqui do Brasil, o Estatuto da Juventude aqui, lei brasileira, e você vê que aqui ele já pega um pedacinho do que é considerado menor de idade e adolescência e já passa, inclusive, da vida adulta. Por exemplo, eu fiz 30 anos, meu Deus, ano passado eu ainda era jovem, pelo estatuto, eu era da juventude, eu não sou mais, agora eu sou um coroa, agora eu sou um velho, estou com 30 anos, estou brincando. Mas veja, o Estatuto da Juventude já considera jovem até os 29, então eu não sou mais jovem. Tudo bem. E aí, a gente tem outros autores também que propõem outras nomenclaturas. Por exemplo, Steinberg, ele propõe que dos 15 aos 21, né, a gente tem aí o que poderia ser uma adolescência, né? E já Howard e Montana, não sei se eu pronunciei certo, tá? Eles consideram que dos 18 aos 29 a gente tem uma idade adulta inicial, que pode ser também entendido como juventude. A gente tem outros conceitos empregados por alguns, como pré-adolescência, que é a transição para a adolescência. Veja, se a adolescência já é uma transição, a pré-adolescência é o início dessa transição. Alguns ponderam, por exemplo, dos 10 aos 11, né? Ou seja, quando você vem entrando aqui no sexto ano com 10, ele vai sair com 11, alguns entram com 11 vão sair com 12, alguns chamam de pré-adolescência, mas se é pré-adolescência é antes, mas alguns consideram o início, então é parte da adolescência, enfim, né? Mas percebam que a idade, ele sempre varia. Eu gosto muito de usar o do próprio ECA, porque com um pouco de ano a menos ou um pouco de ano a mais, você vai ter sempre esse padrão aqui, né? Se a gente for somar esses números todos e tirar uma média, eu acho que isso se aproximaria disso aqui, né? Dos 12 aos 18, e a juventude talvez se estendendo realmente aos 29, né? E aí a gente aí consegue perceber que durante esses períodos da história pessoal, você vai ter características específicas relacionadas a questões físicas, mentais
e sociais, distanciamento de comportamentos anteriores e novas competências e responsabilidade para assumir, né, no futuro as características de uma vida adulta. Então é esse período que você tem aí para se preparar para a vida adulta. E meu amigo, eu vou dizer para você, viu? Não é brinquedo não, mas você consegue. Meu povo, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, ativa o sininho, deixa seu like, faz todas essas coisas que tem que fazer aí, beleza? E a gente vai se ver nas próximas aulas. Até a próxima!